Oséias 11, de 1 a 9. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas paixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Deus querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra, Deus. Quero Te pedir que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos fazendo entendê-la, ó Deus, e nos fortalecendo, ó Pai, mais e mais, no propósito de Te servir, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor que o Senhor tem para conosco. E que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir aqui nesse livro de Oséias muito falando a respeito dessa idolatria do povo, a ingratidão do povo, os pecados do povo. O texto chega a dizer que eles eram atraídos pelo pecado para executar aquilo que desagradava ao Senhor. Quando nós olhamos passagens como essas, algumas passagens da Bíblia que falam sobre idolatria, rapidamente nós olhamos e pensamos, né? Nós não somos assim, porque ídolo é algo que esse povo adorava, com imagens. E nós temos uma clara ideia de que não se deve adorar a ídolo. O ídolo não pode ensinar, o ídolo não pode falar, o ídolo não tem fôlego de vida. E logo vem à nossa mente o Salmo 115, versículo 5, quando diz: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê. Nós pensamos assim porque eu creio que nenhum de nós comprou uma imagem ou fabricou uma imagem e se curva perante ela falando: ó, sua estátua de pedra, de madeira, me ajude, eu estou precisando de alguma coisa. Eu creio que não passa pela nossa mente isso. Mas fato é que mesmo não acreditando em ídolos, mesmo não tendo construído ou comprado nenhuma imagem para adorar, nós estamos sujeitos a praticar a idolatria. Um comentarista chamado R.W. Glynn, falando sobre idolatria, diz o seguinte: idolatria não é algo fora de você, mas no seu coração.
é querer, ansiar, almejar algo que Deus proíbe, ou querer, ansiar, almejar algo que não é mal em si mesmo, mas que está começando a ocupar o palco central em sua vida, no lugar de Deus. O Deus de sua vida pode ser o ídolo do eu. E aí ele vai argumentar, demonstrando que a idolatria é o eu. É quando eu coloco eu no lugar de Deus. A idolatria é mais do que confiar nos amuletos, mas é centralizar a vida em qualquer coisa que não seja Deus. Nossa idolatria então pode ser família, estudos, esporte, dinheiro, sexo. Aquilo que te dá senso de identidade, né? Eu sou uma boa esposa, eu sou um bom marido, eu sou um bom profissional, um bom professor, um bom teólogo. Ídolo pode ser qualquer coisa que a gente chegue a pensar e a falar e ostentar no coração: a minha vida é importante por isso, vale a pena por isso, desde que isso não seja Deus. Texto de Oséias, ainda no capítulo 10, um pouquinho antes que nós lemos, versículo 10, Oséias capítulo 10, versículo 13, ele diz o seguinte: arrastes a malícia, colhestes a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. A idolatria aqui é: confiastes nos vossos carros. Não confiaram no vosso Deus, mas nos vossos carros. A idolatria é chamada de adultério em Oséias, basicamente porque Deus é chamado do noivo. A noiva é a igreja. E essa igreja, ou esse povo, ao invés de servir a Deus, ser fiel ao noivo, se entregaram a outros deuses. Então são acusados de adultério. Deixar o Deus vivo para seguir a si mesmo, sua própria vontade. É conhecida uma frase de João Calvino que diz que a natureza humana, ou o coração do homem, é uma fábrica perpétua de ídolos, uma fábrica de ídolos. E quando ele fala isso, ele não quer dizer que nós produzimos um ídolo só, né, em série, mas é uma fábrica no sentido de um galpão cheio de ídolos. Eu não tenho um ídolo só. Meu coração tem a tendência de buscar ídolos. Então, necessariamente, não precisa ser só a família, ou só o dinheiro, ou só um esporte. Muitas vezes é tudo isso junto. Vai piorando, né? Por isso que esse autor chama o ídolo chamado eu. É quando eu tenho meu prazer em tantas e tantas coisas. E aí eu busco essas coisas em primeiro lugar, e se sobrar um tempinho, Deus está ali. Deus será acrescentado. Invertemos o versículo. Qual a raiz da idolatria então aqui neste versículo 13? Oséias 10, 13. Confiastes nos vossos carros. Ao invés de confiar no Senhor, o povo transferiu sua confiança para si mesmo. Ao invés de olharem para Deus, que os salva do inimigo, eles começaram a olhar pelo poder dos seus carros, da sua força militar. E será que nós não corremos esse mesmo perigo? Nós vivemos em conflitos internos, externos,
que temos que resolver esses conflitos. E a quem nós buscamos? Em quem nós confiamos? Sabe um exercício fácil para a gente ver se nós realmente estamos buscando o eu no lugar de Deus? É o quanto nós temos orado. Porque a oração é um reflexo direto, né, da minha dependência de Deus. Eu vivo tendo necessidades. Ou seja, cada um de nós vive tendo necessidades. Problemas internos, problemas externos. E o quanto nós colocamos isso diante de Deus? Ou quanto nós resolvemos essas coisas? Esse texto é muito bonito, irmãos. Eu gostaria que depois os irmãos lessem várias vezes em casa. Aqui o tempo é tão pequenininho. Mas 11, 8 e 9, nós vemos, depois de Deus falar que o povo era um povo rebelde, Ele fala: como te deixaria? Como te entregaria? Deus faz aqui uma lista, né, de como aquele povo era infiel. Lá do versículo 1, quando era menino eu amei, eu chamei, mas quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. E pensa, irmãos, quantas vezes nós somos desse jeito? Quanto tempo Deus nos ama, Deus nos chama. E quantas vezes, infelizmente, quanto mais Deus nos ama, quanto mais Deus demonstra o seu amor, quanto mais Deus nos chama, mais nós nos afastamos do Senhor. Ele diz: eu te ensinei a andar, tomei-os nos meus braços, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Me inclinei para dar-lhes de comer. E aí, irmãos? E aí o povo fez o quê? Versículo 7. Mesmo assim, meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Parece que tem mola, né? Você puxa, ele corre. Está amarrado na cordinha. Você puxa e ele se afasta. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos em Deus 1000 razões para desistir de nós. Mas o que Deus diz? O meu coração está comovido dentro de mim. As minhas paixões a uma se acendem. Deus nos ama. Não porque nós somos um filho bom, mas porque nós somos um filho. E ele diz: não executarei o furor da minha ira, não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Esse mesmo escritor que eu citei há pouco, chamado Glynn, ele diz: mesmo que o Senhor tenha muitas razões para desistir de você, pense em todo o seu alto foco, seu egocentrismo. Mesmo que ele tenha muitas razões para desistir de você, ele terminantemente se recusa a desistir de você. Ele ainda continua dizendo: você está se colocando no trono de sua vida. Olha como é sério a idolatria, como é sério nós deixarmos o eu tomar conta do lugar de Deus. Você quer depor o rei do universo. Já pensou você falar: não, Deus, dá licença, agora eu vou reinar. Por favor, não quero. Mas ele diz: não vou desistir de você, não vou fazer isso. Como te deixaria? Como entregaria? Como varreria da face da terra? Como desistir de você? Deus diz para nós: você é meu, eu amo você,
Esse amor representado aqui, exatamente, é a única coisa que nós temos. Porque quando nós olhamos para a nossa situação, para o nosso pecado, para as vezes que nós queremos nos apartar de Deus, nós poderíamos dizer, então não há esperança para este povo, que fabrica ídolos, que volta para si mesmo. Mas a esperança, sim, é no amor. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:14, a descrição desse amor agora no Novo Testamento. Uma passagem belíssima que expõe o amor de Deus e a mudança que esse amor de Deus opera em nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, 14 a 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo que provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor que Deus tem por nós é a única coisa capaz de expulsar o amor que nós temos por nós mesmos. Quem participou da escola dominical hoje, na classe dos adultos, creio que também na dos jovens, nós estudamos Romanos 6. Romanos 5 fala que nós somos justificados pela fé. E Romanos 6 fala que nós, mesmo tendo sido justificados pela fé, ainda permanecemos em justiça. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, ele transforma a nossa vida. Ou seja, nós somos reconciliados com Deus. E é interessante aqui, se vocês notaram bem o 2 Coríntios 5,15, quando ele diz que Cristo morreu, qual o propósito para o qual Cristo morreu? A primeira coisa que vem à nossa mente é para a nossa salvação. Nós sabemos sim, mas esse é um propósito futuro. Qual o propósito que Cristo morreu para nós no presente? E aqui diz, para que os que vivem, ou seja, no presente, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange a servir a Deus. A palavra constrange parece que é algo forçado, né? O amor nos motiva. Nós vivemos por esse amor. O amor de Cristo nos transforma, nos faz enxergar. Como nós vimos hoje cedo, o Espírito Santo de Deus, ele
transforma a nossa mente. Aqueles que eram mortos e praticavam obras mortas, agora são vivos. Servem um Deus vivo e praticam obras vivas. Nós somos santificados, lavados pelo sangue de Jesus, regenerados, nascidos de novo. É o segundo tempo. Antes escravos, agora servos de Cristo. Aqui fica muito claro então. Nós somos ainda pecadores, a nossa tendência, a nossa natureza é para o pecado. Mas quando nós desejamos o pecado, ao mesmo tempo Cristo fala conosco. E quando nós olhamos e lembramos do amor de Jesus, nós somos constrangidos, motivados pelo amor. Mesmo sendo uma palavra forte, que a gente não gosta muito de usar, a palavra constrangido, mas é basicamente isso. Como você vai adulterar? Você é constrangido pela sua esposa, pelo compromisso que você tem com ela. Como que você vai abandonar a Deus? Você é constrangido por esse amor de Jesus que te pegou lá nas trevas, te fez filho dele. Você é constrangido a viver por Cristo, a andar com Cristo. Foi liberto por Jesus. Fomos libertos por Jesus. A conexão entre esse amor e a destruição dos ídolos do eu são claras. Nós passamos a ser motivados a não mais viver para mim mesmo, como diz aqui. Eu não vivo mais para mim mesmo, para o meu eu. Você não vive mais para si, mas por Ele, para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus. Um exemplo bom. Pense quando você está preocupado com algo e você perde as outras coisas. Quando você está com foco em alguma coisa, você não consegue ao mesmo tempo estar vendo outras coisas. Você sabe o que está acontecendo lá na praça, Anchieta? O que você precisa para saber o que está acontecendo lá? Você precisa estar lá. Você está em Cristo, você vai saber das coisas de Cristo. Se eu me afasto de Cristo, eu vou saber das coisas pelas quais eu estou buscando. Fora de Cristo. Tem uma ilustração mais antiga que falava sobre alguém que tinha que levar um vidro de, parece que era de água ou de óleo, alguma coisa, não podia derramar, esse vidro estava muito cheio. Então aquela pessoa foi, todo preocupado, e chegou do outro lado. E a pessoa ficou, parabéns, você cumpriu essa tarefa. Aí fez algumas perguntas para ele. Você viu as árvores do caminho? Você viu as flores? Você viu isso? Não vi nada. Eu estava calmamente atento naquilo que eu estava fazendo. E essa transformação, irmãos, não é uma transformação que a partir daí eu vou ficar 24 horas contemplando Jesus, estudando a Bíblia, orando apenas. Mas essa transformação, ela me constrange a viver de novo, em novidade de vida, e a anunciar essa palavra. Versículo 20 fala que, de sorte, somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, nós passamos a anunciar, a exortar. Cristo vai exortar por nosso intermédio. Qual é a nossa palavra? A palavra de reconciliação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sobre quem ele está falando? Ele está falando com os coríntios. A nossa palavra de reconciliação, em primeiro lugar, ela começa dentro da própria igreja. Nós incentivamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, ouvimos a mensagem, e essa palavra, ela se estende aos outros também, ao mundo.
nós levamos então a palavra da reconciliação. Irmãos, a nossa reflexão nessa noite é sobre isso. Deus nos chama a fazer essa pergunta: a quem você adora? Quem é o seu Deus? E nós vivemos num mundo de deuses. As pessoas adoram marcas de roupa, as pessoas adoram times de futebol, adoram carros, adoram tantas coisas. E sempre me vem à mente o mesmo versículo de Mateus 6: buscai primeiro o reino de Deus. O quanto nós estamos tendo maturidade para discernir isso, para não fazer deuses, para não viver criando deuses. Alguém disse que o seu ídolo é aquilo que faz seu coração bater mais rápido, mais forte. O que tem feito seu coração bater mais disparado? O que tem nos atraído? E nós, quando olhamos para isso, irmãos, não vamos ser hipócritas dizendo: ah, é Jesus. É misericórdia de Jesus, só se for. Porque, irmãos, muitas vezes nós somos igual a esse povo, voltando a Oséias 11, que quanto mais Deus chama, mais nós nos afastamos da presença dele. Aqui diz: sacrificavam a Baalins, queimavam incenso, faziam o que eles gostavam. Mais uma vez eu insisto, que nós, por mais curvados para nós mesmos que possamos estar, nós podemos sim olhar para a cruz, olhar para o amor de Jesus e, seguindo, como nós estamos hoje cedo também, nesse processo de santificação, tirando, deixando tantas coisas, deixando essas coisas, porque os ídolos não são nada. Tudo vai ficar. Nossa vida é como um sopro, rapidamente passa. Porque eu vou lutar tanto, porque eu vou amar tanto, porque eu vou fazer com que o meu olho brilhe tanto por coisas que não são nada. E porque eu não tenho esse mesmo ânimo, esse mesmo brilho nos olhos para as coisas de Deus. A única resposta a essa pergunta é porque eu não estou olhando diretamente para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu percebo o amor de Jesus, o que Jesus fez por mim. Eu sou constrangido por este amor. Olhe para si mesmo, para os seus problemas, para as suas questões, mas sempre vá ao Evangelho e diga: o amor de Jesus, este amor é maior do que qualquer outra coisa. Vendo o grande amor de Jesus, fazendo com que esse amor de Jesus ocupe o meu pensamento, eu não vou ter distração, muito menos ídolos no meu coração. Eu vou aprender a amar e servir a Deus. Possamos fazer essa reflexão, irmãos, durante os nossos dias. Possamos confessar os nossos pecados. Possamos ser mais sinceros. E que o poder de Deus, a palavra de Deus, seja o refrigério para os nossos corações, para os nossos corações, transforme a nossa vida. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus,
Porque o Senhor não desiste de nos amar, apesar de tudo que já fizemos, ó Deus. Apesar de olharmos muitas vezes para nós mesmos e termos a plena convicção de que a única coisa que nós merecemos é a tua ira, nós nos deparamos com a tua palavra que fala que o Senhor tem grande amor, que o Senhor é Deus, não é homem para mentir, não é homem para desistir, que o Senhor é Deus que começa, que nos chama e que vai completar a obra nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Sabemos que muitos de nós aqui, ó Deus, temos sido falhos. Na verdade, temos colecionado ídolos no nosso dia a dia, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a dispor mais, a nos entregar mais na tua presença, ó Deus. Que possamos perceber que a nossa vida deve ser mais para ti. E assim também possamos servir a tua causa, ó Deus, levando palavra de amor, de reconciliação para aqueles que estão próximos de nós, para este mundo, ó Deus. É isso que nós te pedimos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém.